Olá, bem-vindos ao Bate-Papo com Cristina Pinho. Hoje eu recebo Camila Prieto falando sobre a companhia Trux de Teatro de Bonecos e também o lançamento do livro Em Busca do Guardião de Luz. Ela vai contar tudo pra gente hoje, qual é, né, toda essa conjunção aí de conhecimentos e tudo mais. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo com você? Tudo ótimo, Cristina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Olha só, Camila, além de escritora, né, você é também atriz e faz parte dessa companhia Trux de Teatro de Bonecos, não é? Como é essa sua vivência com a companhia? A companhia Trux é uma companhia que tem 20 anos de estrada, é uma companhia que trabalha com teatro de bonecos e atores, e eu estou na companhia há 7 anos. Né? E o livro nasceu para ser um espetáculo de teatro de bonecos, então tem uma forte influência desse trabalho no fato de eu ter me tornado escritora. Não que não tivesse vontade antes, né? Mas eu achava uma coisa super difícil, super impossível de se fazer, e aí comecei a fazer um espetáculo infantil que começou a ficar muito grande. E aí me falaram, faz um livro. Eu falei, vou fazer um livro infantil, que começou também a ter questionamentos um pouco mais adultos. Aí se tornou infanto-juvenil. Olha que bacana. Então tem um trabalho tem a ver com o outro, assim, é meio que um puxa o outro. Ah, sim, com certeza. Eu vejo que muita coisa que eu aprendi em cena e com o trabalho com os bonecos, eles reverberam no livro, né? Desde cenas cômicas, de cenas que personagens que desafiam a gravidade e tal, que a gente trabalha muito no teatro de bonecos, eles aparecem no livro também de uma forma bem forte, né? Que eu falo muito de magia, de poderes, tal, e isso é bem forte no livro. Olha só, eu vou passar umas imagens aí logo, né, de cara, para o pessoal já conhecer um pouquinho. Essa foto é da companhia, né, que eu acho que é uma foto clássica da companhia, que mostra um pouquinho o que significa a companhia, né? Isso aí é um pedacinho de cada espetáculo que a gente tem. É uma companhia de repertório, uma companhia que tem 11 espetáculos que a gente trabalha atualmente, sendo que 8 desses espetáculos a gente trabalha com o mesmo elenco. Né? Então, essa imagem que apareceu aí é um pouquinho de cada espetáculo. Estão faltando alguns ainda, mas é um mix. Agora tem uma outra foto, uma segunda foto, que é muito legal, que isso, assim, né, lembra muito a minha infância, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que não pode jamais nenhuma criança perder essa referência, independente das próximas gerações, evolução, tecnologia, enfim, né? Então, aí, por exemplo, você tem esse grupo, né, representando essa super peça, né, esse tema do Monteiro Lobato. E aí, dessa criançada, né, dessa peça, você também aproveitou alguma coisa para esse livro? Eu também tive uma infância de Monteiro Lobato, tive uma infância de Maurício de Souza. Ai, muito bacana, muito bom. Né? E essa foto aí, eu fui a Taubaté para um evento e dei a sorte de encontrar com os personagens, porque esse grupo aí, eles ficam como personagens, são contratados da prefeitura e ficam como personagens. Então você fica conversando com os personagens, sabe? Full time. Full time, e eles brigam, eles fazem tudo, você se sente dentro da história, né? Nesse caso, eu já tinha lançado o livro faz pouco tempo que eu tive lá, mas é engraçado como a influência do que a gente vê e do que a gente lê, né, do que nos forma, aparece sem a gente perceber. Eu brinco que cada vez que eu leio, eu descubro alguma coisa. Né? Eu acho que foi a J.K. Rowling que falou que, quando ela lê o que ela escreve, ela descobre no que ela acredita.
né? E isso é muito forte. Mas quando você tem uma obra que, né, aqui são 360 páginas, então é extenso. A gente tem um amigo que falou: você sabe tudo do livro? Não sei. Tem gente que me conta coisa e fala: nossa, eu coloquei isso no livro mesmo? Se tivesse outra pessoa que usasse o meu computador, eu ia ficar em dúvida se alguém tinha mexido em alguma coisa. Esse é o seu primeiro livro? Esse é meu primeiro livro, é o primeiro de uma série. Essa série, Mestres da Luz, são 10 livros. O segundo sai no ano que vem. A gente está, né, negociando para sair no segundo semestre, ainda aproveitando o Bienal em São Paulo, que vai ter Bienal, né? Mas esse é o primeiro da aventura da Clara, uma menina de 13 anos que descobre uma sociedade secreta. Agora, enquanto escritora, o teu gênero literário é infanto-juvenil só, ou você pretende, de repente, fazer uma coisa mais para adulto, ou mais esotérica, de repente, em função das próprias viagens da infância, ligar depois para o esoterismo, vamos supor? Porque esse livro, quando você lê o título, você pensa que é alguma coisa ligada ao esoterismo, né? Sim, sim. Muita gente pergunta, né? Até quem lê, se eu sou kardecista, se eu sou budista. A gente fala, né? Se não me engano, Chico Xavier tem um livro que se chama O Caminho da Luz. Mas como a minha sociedade secreta se chama Sociedade da Luz, né? E os guardiões são guardiões da luz. E lendo o livro a gente descobre por que essa luz, né? Ficou em busca do guardião da luz. Mas, na verdade, eu comecei a escrever para adulto. O infanto-juvenil, e também eu caí no teatro infantil, foi tudo muito por acaso, porque eu já tinha escrito espetáculos de teatro adultos, comédias e séries adultos, já fiz uma série para a TV adulta também, que acabou não saindo muito do papel, mas também adulto. Fui parar no Teatro de Bonecos por acaso, trabalhar com criança, e isso foi acontecendo, tanto que eu falei, vou fazer um espetáculo infantil. Mas no blog eu mantenho alguns personagens e alguns textos adultos que eu já tinha antes, que eu acabei abandonando porque essa história veio mais forte do que as outras, né? Em Busca do Guardião da Luz fala de escolhas, né? O que você quer dizer com escolhas, uma vez que a gente está falando de um público infanto-juvenil? Quando eu comecei a escrever, eu nem sabia do que eu estava falando. Né? E depois, lendo, eu percebi, porque eu sempre me perguntei muito sobre essa questão das escolhas que a gente faz. Né? O caminho que a gente toma, o lugar que a gente resolve não ir, a rua que a gente resolve tomar. Isso sempre foi uma coisa que, na minha cabeça, foi forte esse questionamento. Né? Em alguns casos, a gente muda, né, de calçada e a gente vê alguma coisa que aconteceu, você fala, nossa, eu não estava lá, podia estar. Mas isso são, sei lá, 1% do que acontece, a gente não tem noção, né? E eu sempre achei que é importante a gente ter consciência da escolha que a gente está fazendo. Porque, às vezes, até o fato de não fazer a não ação é uma escolha. Né? A gente tem isso, por exemplo, no voto. Né? Eu não votei no fulano, mas você votou em quem? Em ninguém. Eu não votei. Você tem uma ação. Você teve uma atitude. Você tem sempre, a gente sempre tem. Desde de não resolver não levantar da cama. Você sempre tem uma escolha, sempre tem uma atitude em relação a alguma coisa, e isso sempre te leva para algum lugar, e a gente sempre tem que arcar com essas consequências. Então, isso sempre ficou na minha cabeça de que consequências eu estou arcando, né, e que escolhas que eu fiz, que às vezes a gente não sabe onde é que plantou a semente, né, que fica lá embaixo da terra há um tempo, e depois, quando vira árvore, você fala, eu não queria maçã. Mas quem plantou a semente foi a gente, né? Agora vai explicar para a árvore que não é para dar maçã. Fica meio difícil. O seu objetivo, né, no caso dessa obra, foi social, cultural, reflexivo, educativo ou autoajuda? Nossa, acho que foram todos. Acho que foram todos. Porque é reflexivo sempre, porque eu acho que qualquer coisa cultural tem que fazer a gente pensar. Qualquer coisa cultural para pensar tem que ser divertida. Né? Porque se não for divertida, poxa, coisa chata a gente já tem muito na vida. Né? Autoajuda também. Eu brinquei com uma amiga na dedicatória que eu falei para ela, eu espero que esse livro sirva para alguma coisa, nem que seja com um apoio de mesa. Né? Você põe lá embaixo, a mesa para de balançar, mas que sirva para alguma coisa. Então, eu acho que foi para tudo. Foi para tudo. A importância da leitura na infância é tão importante quanto, no caso, o adulto depois descobre que é importante ler, ou você acha que isso é uma coisa que
vai acontecendo naturalmente de criança para adulto e quem não gosta de ler, não gosta de ler mesmo? Eu acho que é um hábito como outro qualquer, sabe? Exercício, alimentação correta, eu acho que ler é um hábito. Né? E não só ler coisas instrutivas, mas ler coisas divertidas. Isso, na infância, se você ensina isso na infância e mostra que ler é legal, né? Porque a gente tem um contato com a leitura desde criança, às vezes, muito impositivo. Você tem que ler isso, você é obrigado a ler aquilo. E eu sou de uma adolescência que é obrigada a ler Machado de Assis. Eu tive uma sorte que meu pai é um leitor. Assim, eu falo que é o leitor mais fiel que eu conheço, que ele lê todos os dias, praticamente no mesmo horário, o livro fica ali, ele abre, ele lê e tal. Então, assim, eu vi isso, entendeu? Eu tive isso. Quando eu tive que ler Machado de Assis, essa de Queiroz, eu já tinha lido. Então, isso para mim não foi uma obrigação. E sempre isso que eu te falei, eu sou da infância do Maurício de Souza também. Né? Minha mãe contou uma história há pouco tempo, numa entrevista que ela teve comigo, que eu não sabia, que ela falou que eu pegava os gibis do Maurício de Souza antes de saber ler e contava a história. Entendeu? Então, isso... Pelos quadrinhos que você via, você criava ali a sua história. Exatamente. Então, tinha a influência dos meus pais que leem, entendeu? Meu pai que lê muito mais do que minha mãe, mas muito, né? A gente troca muita figurinha, né? Ele é bem crítico, e isso é bem legal, essa influência. E como tudo... Se você não gosta de ler como adulto, dificilmente você vai conseguir ensinar uma criança que lê é bacana, a não ser que ler é importante. Mas importante também é comer verdura e legumes, entendeu? Nem sempre é gostoso. Né? Mas sabe o que eu acho mais interessante? Às vezes eu me questiono, será que existe essa palavra ensinar a ler? Né? Porque muitas vezes isso acaba sendo da própria pessoa. Então, eu não sei, muitas vezes, se a gente, como pais, né, e educadores, ensinar a ler é a palavra mais correta a dizer, ou então apresentar livros próprios para a idade. Porque muitas vezes você recebe livros e começa a odiar a ler, né? Porque você não entende nada do que está escrito ali. Aquela linguagem é difícil para a sua idade, né, para a sua compreensão, para a sua juventude. Então, assim, eu acho que tudo tem seu tempo e sua época. Isso não seria uma dica, uma importância da própria escola, dos educadores, dos pedagogos, que de repente tivessem essa sensibilidade para mostrar para a criança o livro certo para ela gostar de ler, e aí não precisaria ensinar, porque naturalmente ela ia gostar de ler? Não, sem dúvida, é importantíssimo isso. E hoje acho que a gente ainda está numa era, digamos assim, que eu falo que tem uma era antes do Harry Potter e depois do Harry Potter. Né? Então, desde o acesso até a diversidade de títulos, a quantidade de editoras fazendo títulos específicos, tanto para o infantil como o jovem. O jovem, por exemplo, era uma área que se pulava. Né? Você tinha livros até uma certa idade, depois para os mais velhos, então não existia mais nada. E hoje a gente vê que eles leem muito, estão acostumados a isso e estão procurando. Eu comecei um blog há um ano, vai fazer um ano agora em janeiro, e comecei a ter mais contato com essa idade, que é metade da minha idade, né? Que é uma idade pós-Harry Potter, que é uma idade de internet, de mídias sociais e de blogs, e de saber as coisas pelos blogs. Eu descobri muita coisa com eles que não está na mídia. Então, hoje, você tem uma maior quantidade de obras, de qualidades diferentes, de autores diferentes e para faixas etárias diferentes, que dá até para ter, assim, de ano em ano. Né? Então, é importante, sim, descobrir, ver o que as crianças gostam, né? Mostrar o que gosta, não gostou desse porquê que não gostou. E uma linguagem própria para elas, né? Sim, que senão... Poxa, aí fica chato pra caramba. Em Busca do Guardião da Luz será lançado aí, né? Olha, está novinho aqui no meu programa, antes mesmo, né, do lançamento. Me conta quando será o lançamento, onde, editora, enfim. A gente está
ano de lançamentos, né? E a gente vai fazer um lançamento no Congresso Brasileiro de Escritores, que é um congresso muito bacana, que vão estar um monte de escritores, exatamente isso, discutindo sobre a área, a importância do que a gente faz, né? E de como a gente faz. E a gente vai lançar em Ribeirão Preto, esse ano acontece em Ribeirão Preto. São 4 dias de congresso, mas o lançamento mesmo é no dia 13, que é domingo que vem. No nosso site a gente tem mais informações de endereço, horários, né, quanto custa, quanto não custa, quem pode entrar, que é o www.camilaprieto.com.br. Prieto com 2 T's, né? Importante, Olha importante. Lá. Então, a gente vai fechar um ano com um lançamento grande, num encontro muito bacana, né? E uma cidade que, poxa, está recebendo a gente super bem, super gostoso, assim, não vejo a hora de ir para lá. Então, olha só, as informações a gente consegue no site. Sim, e no seu blog? Isso, no meu blog. Do meu blog a gente joga para as informações do próprio site da CBL. Camila, eu só posso te agradecer. Imagina, eu que agradeço, uma delícia. delícia. Obrigada, viu? Parabéns, muito sucesso para você. Obrigada. E a gente se vê aí de novo, não é? Logo. Logo, para mais novidades. Que bom, obrigada, Cristina. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Um beijo. Minutos de fama.